Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O deputado federal Daniel Silveira, que fez um vídeo com críticas ao STF, foi preso nesta quinta-feira por supostamente desrespeitar o uso da tornozeleira eletrônica. Assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a ação garante que o parlamentar violou o equipamento de monitoramento judicial. Silveira é suspeito de participar de atos considerados antidemocráticos pelos magistrados do STF. A partir de agora, o congressista ficará preso no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em Niterói, onde ficou da primeira vez. Silveira já havia sido preso em fevereiro por críticas contra os ministros do STF. Contudo, desde março, cumpria prisão domiciliar. Com esse tema que a gente abre, então, a nossa edição desta quinta-feira. Vamos direto a Brasília para análise de José Maria Trindade a respeito dessa decisão de agora há pouco do ministro Alexandre de Moraes. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, surpreendeu e muito aqui o mundo político, viu? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha, Vitor, eu escrevi um texto aqui na página da Jovem Pan, está lá em Colunistas, que diz o seguinte: Daniel Silveira é um entubado judicial. Sabe por quê? Ele está na UTI entubado porque condenado e monitorado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo plenário. Acima do plenário do Supremo, no mundo jurídico, não existe absolutamente nada nem ninguém. Ou seja, ele está sob tutela total, 100%, do Supremo Tribunal Federal. E agora, esta volta à prisão, ele já estava preso, né? Mas a volta à prisão total complica ainda mais a situação dele. Essas violações dos códigos, das regras da tornozeleira, elas na verdade, não são esse desrespeito e desdém da justiça, como argumenta o ministro Alexandre de Moraes. Porque em algumas ocasiões, em pelo menos 20 vezes, houve falta de bateria, ou seja, defeito do próprio material. É um deputado conhecido, né, que desempenha um papel na Câmara dos Deputados, não precisaria nem da tornozeleira eletrônica. Por quê? Tornozeleira eletrônica. Todos sabem, todos conhecem, sabem exatamente onde ele está. Eu fico me imaginando se todos os bandidos do Brasil, se todos os condenados do Brasil fossem seguidos e acompanhados desta maneira. Nós estaríamos tranquilos e o Lázaro Barbosa estaria, inclusive, ou guardado na cadeia ou muito bem controlado. Então, há sim uma clara perseguição. E assusta, inclusive, é esse termo, preso por atos antidemocratas. Que isso? Que atos antidemocratas é esse? Que crime horrível que cometeu o deputado Daniel Silveira, que é um representante popular, representante do povo. Alguns podem não gostar do deputado, da linha ideológica dele, mas há de se respeitar o voto popular e entender que ele representa uma linha na Câmara dos Deputados. Mas, de qualquer maneira, esta é a decisão do Supremo Tribunal Federal e assusta aí, e a novidade é que o pedido foi do Ministério Público, né? Alexandre de Moraes apenas aceitou, chancelou. Agora, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Eu estou só com um probleminha aqui no meu retorno. Acho que pra gente também não está aparecendo sua imagem, Fiuza. Tá minha imagem na tela, agora voltou, me falaram. Vamos lá, então. Agora já está, né? Bem, boa noite a todos. Mestre, Ana, Zé, Vitor e a vocês que nos acompanham. Olha, esse caso eu não consigo comentá-lo sem começar pela Câmara dos Deputados, né? Esse deputado está preso por um ato que nós sabemos, no mínimo, controverso, né? Juristas respeitáveis dizem que foi um ato abusivo e afrontoso às leis e à Constituição, especialmente em relação aos direitos que a Constituição confere ao representante do povo, né? Para bem representar o povo, para ter direito de opinião, de palavra, de voto,
não podendo, portanto, ser preso por isso pelo Poder Judiciário. E foi isso que aconteceu. Então, era dever do Parlamento, no caso da Câmara dos Deputados, identificar essa imperfeição e repudiar e não sancionar a prisão de Daniel Silveira, não por um apoio ao que ele tenha dito, que eu não vi aqui no programa, ninguém apoiou o que ele disse, mas pelo apoio a uma salvaguarda democrática, né? Que, segundo juristas respeitáveis, estava sendo atropelada por um ato de ofício monocrático de um ministro do STF. Pois bem, a Câmara dos Deputados foi lá e entregou a cabeça do Daniel Silveira. Covardemente, a Câmara dos Deputados, para mim, ela é mais do que cúmplice desse ato, no mínimo, controverso, né? Ela é a principal, e aí, é claro, a Câmara é uma instituição, não tem rosto, mas a maioria que deu essa decisão, para mim, protagoniza, porque a Câmara poderia muito bem rever aquele ato e passar a julgá-lo dentro da instituição, como está acontecendo, inclusive, né, no Conselho de Ética. O processo poderia se iniciar, ele poderia eventualmente até ser condenado nesse processo, mas nada disso aconteceu. Então, salvo engano, e voltando aí às referências que temos de juristas insuspeitos, são vários, nós estamos diante de um atropelo às leis, nós estamos diante de um ato autoritário que recorreu exatamente a esta famigerada Lei de Segurança Nacional, que todos esses aí, que se fingem de democráticos contra o deputado monstruoso e fascista, né, a qual eles todos recorreram, né? Um instrumento mal usado para justificar possivelmente um abuso, deu nisso aí. O deputado é um refém, virou um refém, a questão da tornozeleira controversa, discutível, e se for esse tipo de situação que a gente se acostuma muitas vezes a ver no judiciário, o judiciário, né, não o judiciário que esteja agindo de forma austera conforme os processos e as leis, mas o judiciário que faz chicanas, o judiciário que cria condições e argumentos, pode estar sendo, a gente não sabe, mas pode ser que esteja em curso algo assim, né? Você vai criando situações, você vai criando pretextos, e esse parlamentar, então, hoje, salvo um exame mais detido, que nos mostre realmente algum outro delito, né, alguma outra afronta que pudesse ser punida dessa maneira, ele está refém. Ele está refém de uma luta política, né? Não é nem refém de uma resistência democrática, não. Ele está refém de uma luta política contra o grupo que está no governo federal, ao qual ele é ligado. E você, Ana Paula Henkel, que achou dessa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes? Ana, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, Fiuza, Mestre, Augusto e nossa audiência maravilhosa. Bom, Vitor, às vezes é muito difícil explicar as nossas leis aqui nos Estados Unidos, as nossas instituições, a nossa Constituição, né, a nossa gigantesca Constituição. A americana é fininha, seca, 27 emendas, tem aí 233 anos. Mas, às vezes, é mais difícil explicar como a nossa Constituição, mesmo com os defeitos que ela tem, ela é violada diariamente e, às vezes, e muitas dessas vezes, pela corte, a mais alta corte do país, a corte que deveria
salvaguardar, né, teoricamente, a nossa Constituição. Muito difícil a gente assistir isso tudo e achar que vivemos numa democracia, né? Ontem eu comentei, né, das minhas pastinhas que eu tenho aqui. Tenho uma pastinha da CPI que eu vou lá e fico olhando, eu anoto, assisto, anoto e guardo todos os arquivos. E eu tenho uma pastinha também das entrevistas que a gente faz aqui, das anotações do próprio STF. E eu fui buscar uma entrevista que nós tivemos com a doutora Tameia Danelon, ela explicando, como se não fosse a obviedade, né, dessa prisão inconstitucional, já que o parlamentar é protegido pelo artigo 53, né, da nossa Constituição, e a doutora Tameia explicando, né, que no caso ali do deputado Daniel Silveira, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que a imunidade parlamentar não é absoluta e que o crime praticado não teria relação ao mandato dele. Por isso, a prisão seria possível. Aí a doutora Tameia também explica, mas que aí, nesse caso que o ministro Alexandre de Moraes colocou, se aplicaria um precedente do próprio STF na ação penal 937, que diz que quando o crime não é relacionado ao mandato do parlamentar, a competência, então, é da primeira instância e não do STF. Ou seja, infelizmente, o que nós vemos no Brasil é um total desrespeito, não apenas, né, com um parlamentar, mas o ponto que o Fiuza trouxe eu acho que é o principal. A Câmara dos Deputados ficou de joelhos, revalidou ali, referendou e assinou como a nossa Constituição foi vilipendiada e também o poder institucional e constitucional da Casa. Tem um ministro, um juiz da Suprema Corte Americana, muito querido, já falecido, o juiz Antonin Scalia, aqui, Vitor, e muito respeitado por democratas e republicanos, e ele costumava falar o seguinte, que uma nação que subordina suas decisões políticas a advogados de togas não eleitos pelo povo não merece o nome de democracia. Parece que no Brasil a palavra democracia está muito longe da gente. Augusto Nunes, boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite, Guilherme Fiuza, meu irmão. Boa noite, compadre Zé Maria. Boa noite a você que está nos acompanhando. O Carlos Drummond de Andrade, dizia que não existem sinônimos reais, né? Que cada palavra é diferente da outra. Então, por exemplo, ele dava um exemplo. O gordo e o obeso. O obeso é mais gordo que o gordo. Brincadeira do Drummond com palavras. A Câmara é mais que covarde, ela é pusilânime, que é uma forma de covardia que não precisava existir porque a pessoa tem poderes para escapar desse vexame, desse papelão, que foi o papelão desempenhado pela Câmara no caso do deputado Daniel Silveira, e isso implica em humilhações impostas à Câmara pelos ministros do Supremo, no caso pelo Alexandre de Moraes, e esta é mais uma humilhação imposta a isso. É o deputado abandonado pelos seus colegas da Câmara dos Deputados está sendo perseguido pelo ministro por motivos, como o Zé frisou, motivos mesquinhos, bobos. Ele não representa nenhum tipo de perigo, né? A segurança pública, ele não pretende sair do país, tem nada disso, está evidente. Não. Quer dizer que ele manda no Congresso, o Alexandre de Moraes, e manda, né, na vida do Daniel Silveira, que ele está transformando numa espécie de escravo particular. O negócio é o seguinte, é muito fácil saber se um país é democrático ou não. Se existe preso político, não é democracia. Na democracia não há presos políticos. O Daniel Silveira está preso por crime de pensamento e ele tem a imunidade parlamentar, portanto, é preso político.
Mas o Brasil continua um regime democrático dependendo dos demais poderes. Ele só é preso político porque vigora a ditadura do Supremo. É isso. É um ato ditatorial, um ato obsceno, sabe? Olha, repulsivo, mesquinho. Não é preciso fazer isso. E o Alexandre de Moraes faz porque sabe que, primeiro, os seus colegas ali, eles gostam de libertar, é dirigente do PCC, ladrões como Lula e os outros quadrilheiros do Petrolão, do Mensalão. Eles punem e põem tornozeleiras no deputado que ousou, né, dizer alguma coisa desagradável sobre um Supremo que vai se tornando, repito aqui, cada vez mais repulsivo.